temos algumas movimentações interessantes, porque os Estados Unidos, ele tem apresentado um bom desenvolvimento para a sua lavoura de soja, que está sendo implementada, muito no começo ainda, mas choveu esse final de semana. Vamos ver o que isso pode representar também nos impactos em relação à oleaginosa. Um outro ponto importante é que aqui no Brasil nós tivemos aí um período importante no qual fechou preço, prêmio alto, dólar alto e muita gente aproveitou para negociar, para comercializar parte da sua soja. Nem todo mundo, mas quem fala sobre este assunto, sobre este tema no Agricultura BR é Vlamir Brandalize, que participa ao vivo conosco pela internet nesta edição. Brandalize, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui. E como que você enxerga, vou começar falando sobre o Brasil, sobre comercialização, porque nós tivemos esse momento aí, umas 2 semanas muito interessantes de vendas. Muita gente vendeu, aproveitou para cobrir ali que precisava pagar, mas muita gente segurou um pouco mais, né? Nós tivemos ali, como é que você avalia esta situação de vendas? Pode melhorar, perder oportunidades de vendas? Como é que você avalia esse momento? Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, nós tivemos muitos negócios mesmo nessas últimas 2, 3 semanas. Nós tivemos o pico de cotações em reais aí no mercado brasileiro desde o começo da colheita, né? E aí andou bem, mas ainda está atrasado, né? Comparado com a média, está bem atrasado. Hoje, pelos nossos cálculos, está começando a semana com mais ou menos 53% da safra negociada, sendo que a média desse momento histórica é entre 60 e 65. Então, nós estamos atrasados em ritmo de comercialização. Tem muita soja ainda para negociar, né? E isso impacta, né? Dá para ver que a semana começou aí com Chicago mostrando alguns momentos de alta, atrelado mais a mercado financeiro, aí a liquidação, muita gente vendendo trigo, comprando a soja, agora já está liquidando de novo, mas não é uma tendência não, e aparentemente os bons momentos começam a passar, né? Tá passando, né? Porque eu vou dar como exemplo, o mercado gaúcho chegou a pagar aí nas missões a R$ 122. Hoje o comprador abriu a semana a 117, então está 5 abaixo do pico que teve por lá. No restante do Brasil também já começou a patinar, né? Porque o mercado sabe, tem muita soja para negociar, a safra teve problema, mas mesmo assim tem muita, está atrasado. E isso pesa, né? Pesa porque agora nós temos o maio, já está quase todo ele comprometido com embarques, né? O pessoal já fechou quase todos os navios que tem aí para maio. Nós temos agora junho, julho e agosto começa a disputa dos espaços nos portos para embarcar milho, né? O pessoal do corredor norte ali embarca soja só até agosto. Então, o produtor tem que ficar muito atento aí para não perder as oportunidades. O mercado mudou muito perante o que era na época da pandemia e nas últimas semanas as cotações melhoraram e por isso que girou, né? Girou bem. Só para dar um exemplo, eu acredito que nessas últimas 2 semanas e meia aí nós negociamos quase 10 milhões de toneladas de soja, que é um volume dentro de um mercado normal de época de abril, né? Abril tem muita dívida que vence no final do mês. O pessoal aproveitou para vender. Então, teve negócios, ainda tem muita soja, está atrasada a comercialização e agora começa a patinar. Talvez o cavalinho encilhado comece a fugir agora, em função de que maio vai ter muita oferta de novo e o comprador não tem tanto fôlego assim, porque não tem tanto embarque de exportação nesse mês aí para cobrir, né? Brandalize, essa expressão é boa, né? O cavalo com a montaria pronta, tudo certo, deixando ir embora. O que isso pode acarretar nos próximos meses em relação à comercialização no Brasil? E eu quero saber também se você tem uma previsão de quanto de soja em volume ainda há para negociação no país. Olha, Fabiano, o que nos traz isso aí? Porque como nós estamos muito ligados ao desempenho do mercado americano de clima agora, né? Então, que nem você citou aí no começo, né? Choveu no fim de semana, o plantio vai andando bem. O plantio americano provavelmente vai sair no final da tarde hoje com um nível aí muito perto dos melhores momentos históricos, tanto para soja como para milho. As massas de ar polar, o frio extremo passou, não tem nenhuma notícia de seca por enquanto, o clima adverso, negativo.
está plantando cedo, isso é negativo para as cotações ou é limitante para novas altas. Então, é essa a condição. E aqui no Brasil, hoje nós estamos com indicativos que nós temos aí mais ou menos 78 milhões de toneladas de soja da safra já negociada, né? Se a gente pensar que é uma safra de 148 milhões de toneladas, que é a nossa projeção aqui do escritório, então ainda nós temos muita soja para negociar, né? Você tira 78 de 148, vai sobrar umas 70 milhões de toneladas ainda, né? Então é muita soja, porque o normal nesse período de uma safra proporcional aí a 148 seria ter umas 90 milhões negociadas e menos de 60 para negociar. Nós temos praticamente 70. E o tempo passa, né? E além disso, em função de que os produtores do Sul normalmente seguram muita soja para negociar nos anos seguintes, aí vem mais um volume do ano passado que o pessoal segurou, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que está depositado principalmente em cooperativas. Nós temos ainda umas 6 milhões e meio a 7 milhões de toneladas da safra do ano passado. Então, se a gente comparar que teria umas 70 milhões desse ano mais 7, aí são 77 milhões de toneladas ainda por negociar e o tempo vai passando, né? Se a safra americana andar bem, nós vamos começar a chegar perto do final do ano aí sem falta de soja, vai sobrar de novo soja, né? Porque a safra americana vem para o mercado e os americanos vendem, né? Isso que vai acontecer no segundo semestre. Vamos tentar enxergar esse cenário, Brandalize. Nós temos safra norte-americana no segundo semestre, ali por setembro, outubro, já ganhando mesmo, né, o mercado, né, pesando bastante. Por falar em peso, nós estamos pesados agora, cerca de 70 milhões de toneladas, e nós podemos ter, se nada der errado, né, num ano de laninha, nós podemos ter alta produtividade no Brasil inteiro, com perdas se repetir o que aconteceu em outros anos, agora recentes de laninha, perdas no Rio Grande do Sul, como aconteceu com laninha recentemente, na Argentina, mas uma safra muito grande, porque o potencial da próxima safra 24, 25 não deve ser muito distante do potencial que a safra 23, 24 teve. É este o pensamento, e aí isso vai sacrificar muito o preço dessa soja? Olha, Fabiano, eu acho que é por aí mesmo. Nessa parte que você citou da safra, eu acredito que a safra vai ser até maior, né, que essa potencial que nós tivemos nesse último ano, porque nós temos desse próximo ano agora, nessa nova temporada, tem muita renovação de área de cana com soja, né, em função da disparada do preço do açúcar do mercado mundial e as usinas estão reformando canaviais aí para melhorar a produtividade e conseguir aproveitar, navegar bem nessas cotações altas do açúcar mundial, né, por causa da Índia, né, que teve problemas graves. A Índia saiu de exportador para importador de açúcar, então isso deu um fôlego grande para o açúcar. E a cana não tem muita alternativa, né, vai ter que renovar com soja. Então, daí já vem muita área nova de cana para soja. Ela ainda tem aquelas áreas de pecuária que o pessoal vem constantemente transformando em lavouras e vai continuar. Então, eu acredito que nós vamos abrir a temporada com potencial aí de colher perto de 160 a 170 milhões de toneladas, e não abaixo de 150. E estado como Mato Grosso, normalmente em Laninha, colhe muita soja, né? Porque ele é um clima muito parecido, muito perfeito aí para os produtores do Mato Grosso, que é o maior estado produtor. Esse ano eles perderam 15 milhões de toneladas de produção em função do clima. Agora, nessa nova safra, se eles recuperarem esses 15, talvez até adicione um pouco mais, ele acaba compensando tranquilamente o que é possível ser perdido aí com a laninha no sul, né? Então, eu acho que vamos para uma grande safra, mas a questão da cotação despencar muito, eu não acredito não, porque o mercado ele vai trabalhar dentro de uma lógica de custos de produção e principalmente custo produtor americano. Pelos dados da Universidade de Illinois, esse ano está perto de 11 dólares e 20 o custo total da safra americana por bushel, e ele não deve trabalhar abaixo do custo, porque o comprador também sabe, né? Se derrubar demais a cotação do fisco na origem, ele acaba inviabilizando a safra, e ele não vai que ele inviabilize, né? Porque China segue comprando constantemente em crescimento, não para. E o que ela pode aproveitar nesses anos que o mercado aí está mais perto do 11,
e não do 12, né? Que nem agora ainda estamos navegando mais perto do 12. É possível que vá navegar perto dos $11. Eles acabam melhorando a sua condição de estoques, né? Comprando barato, porque sempre existe um risco, né? Na sequência ter perdas, né? Como você citou, a Argentina está saindo, entrando numa safra boa, mas quando é laninha, eles geralmente sofrem, né? Então, pode ser que nesses próximos anos os argentinos também tenham algum problema por lá e acaba amenizando essa pressão negativa nas cotações. Hein? Brandalize, e falando sobre essa questão, né, de potencial de safra, indo no Laninha, nós vamos ter o Centro-Oeste, de uma maneira geral, produzindo muito mais. Aí eu vou te fazer uma pergunta que é bem de ordem técnica, mas que tem a ver com a comercialização e como que rentabiliza isso. Num cenário como o do Laninha, a escala, produtividade maior, melhor para boa parte dos produtores brasileiros, acaba compensando um preço mais pressionado pela soja? Sim, com certeza, né? A saída do produtor aí, principalmente do Centro-Oeste, que está mais longe dos portos, né, e acaba tendo um valor menor aí para a soja, ele acaba sendo viabilizando a safra em cima de 2 pontos, né? Nós tivemos uma retração dos insumos, né, nesse último ano, e as cotações de fertilizantes, defensivos, todos recuaram aí perante os últimos 3 anos e voltaram para patamares mais justos, deu uma relação de troca aí para o produtor mais interessante, né? Hoje os pacotes estão de 22 ou 28 sacas aí para o produtor por hectare, para ele ter uma condição de colher muito. E nós tivemos um avanço de tecnologias aí para o produtor sair dessa parte de 50, 60 sacos por hectare, para ele saltar aí para 70, 90, até 100 sacos por hectare. Então, é esse plus de produtividade que vai acabar viabilizando para o produtor trabalhar com ideia mais perto de $11 aí, se o mercado americano tiver uma safra cheia e se vier uma grande safra da América do Sul. Então, é mais provável que a gente vá perto dos $11 e saia desses 12 que está hoje, mas com produtividades boas, o produtor acaba compensando e mantendo margem, né? Margem de operação com lucratividade. Né? Brandalize, e aí falando a respeito do produtor brasileiro e pensando no volume de soja que ele tem para negociar. Muita gente aproveitou agora 2, 3 semanas para fazer negócios. Próximo mês tem muita entrada das negociações de troca, de barter. Como que ele poderia fazer a gestão dessas vendas de soja dele, pensando que no momento, e é muito provável que também em maio, a gente tenha uma pressão mais negativa vinda dos Estados Unidos, se olhar para os mapas climáticos que estão sendo favoráveis para o desenvolvimento da safra norte-americana, Brandalize? Olha, Fabiano, ainda tem muito insumo para rodar da safra nova, da nova safrinha. Eu acho que ele teria que usar essa soja aí como uma ferramenta para fazer compras e fazer trocas, fazer barter, para ele aproveitar oportunidades. Ainda tem muita oportunidade em cima dos insumos, com valores bastante atrativos. Eu acredito que a partir do segundo semestre, grande parte dos insumos deve começar a sofrer pressão altista, né? Porque eles estão sofrendo pressão altista em dólares na origem, tanto fertilizantes como químicos. Então, eu acredito que para o produtor, nesse momento, o ideal seria transformar um pouco dessa soja aí em insumos para as novas lavouras que ele virá, né? Tanto da soja como do milho na sequência, que seria um investimento melhor do que a própria segurar soja, né? Porque o produtor ganharia com isso. E talvez uma parte da soja deixar para vender mais para frente, né? Certamente, perto do final do ano, tem demanda interna, tem o crescimento brasileiro de consumo da soja e farelo e óleo aí, biodiesel, né, que foi para o B14, que acaba puxando mais demanda de óleo, que vai deixar a indústria também esmagando em ritmo recorde, provavelmente esse ano, mas ele teria que diminuir um pouco esse carregamento de tanto volume que nem a gente calcula hoje, perto de 70 milhões de toneladas da safra atual, e ainda tem aquele volume da safra do ano passado, ainda que está na mão de parte de produtores. Então, o ideal seria trabalhar com um volume menor, né, de carregamento, para não sofrer muita pressão aí negativa nas cotações aí no segundo semestre. Né?